Você quer saber um pouco sobre como foi a reprovação mais difícil da minha vida? Parece exagero, mas foi realmente uma reprovação muito dura para mim. Então, se você quer saber um pouco mais, fique nesse vídeo até o final, porque essa minha história pode te trazer aprendizado para que você não faça, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Então, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal é um canal especializado para concursos de procuradorias. Meu nome é Caroline Soares. Sou mentora especializada em concursos públicos da advocacia pública e atualmente exerço o cargo de advogada da União na unidade do Pará. Então, reprovação é sempre um assunto muito delicado. A gente tem pavor de reprovar, a gente foi acostumado, a gente cresceu com esse estigma da reprovação. Não reprovar no colégio, não reprovar na matéria, não repetir o ano. Sempre foi muito... Você já conheceu, você se lembra, melhor dizendo, de alguém que tenha reprovado no colegial? Você lembra como que aquela pessoa era lembrada? Fulano de tal reprovou, fulano de tal repetiu o ano. Parecia que a vida da pessoa tinha acabado. Parecia que ela reprovar era a pior coisa que podia acontecer. E esse mesmo estigma que a gente leva quando a gente é concurseiro. Ninguém quer reprovar. Reprovar é difícil. Mas reprovar também é necessário. E quando a gente entende, coloca a reprovação no lugar que ela precisa estar, a caminhada ela consegue ficar um tanto mais leve. Mas, parando de enrolação, vamos contar um pouco sobre a minha reprovação? Essa reprovação foi uma reprovação muito difícil e já adianto o porquê, porque ela não foi uma reprovação de conhecimento. Eu acho que esse tipo de reprovação te dá uma lição de vida tão grande que faz com que você repense muitas coisas. Foi uma reprovação emocional e mental. Eu reprovei na segunda fase da PGFN por décimos e por isso foi uma dupla reprovação dura, porque foi uma reprovação em segunda fase. Então, quando a sua reprovação é numa fase mais avançada, ela costuma ser um pouco mais dura, né? Porque você já vem numa caminhada naquele concurso. E porque foi uma reprovação por décimos, né? Também. E porque foi uma reprovação de não conteúdo. Ou melhor dizendo, não foi uma reprovação de conteúdo. Eu fui fazer a prova da PGFN, bem parecido com a que foi de advogada da União, semanas depois, que eram 2 dias de prova. Só que nessa minha preparação pré-discursiva da PGFN, ela foi uma preparação muito complicada. Eu mudei a regra do jogo. E sabe aquela frase que diz que você não mexe no time que está ganhando? Eu fui mexer no time que estava ganhando e deu muito ruim. Eu vinha fazendo uma preparação pré-discursiva da AGU que deu certo, tanto que eu fui aprovada. De tentar manter tudo que eu vinha fazendo até então manter minha rotina de treino, descansar um pouquinho, dividir ali meu tempo entre revisar a jurisprudência e treinar bastante para tentar não errar ali os requisitos que as peças precisavam ter. Só que quando chegou nesse momento de estudar para a discursiva da PGFN especificamente, eu fui tomada por um sentimento de, meu Deus, como é que eu vou fazer uma prova de discursiva da PGFN se tributário e financeiro são meus calcanhares de Aquiles? Eram disciplinas que eu tinha dificuldade, que eu dava uma atenção a mais, mas que não deixavam de ser disciplinas que eu tive que estudar, tive que dar um enfoque maior, e por isso elas eram eu dizia que era o meu calcanhar de Aquiles. E como a PGFN é uma prova muito específica, né, Procuradoria da Fazenda Nacional, o nome é sugestivo, para dizer que tem uma cobrança muito específica de tributário, e tem uma cobrança também muito específica de direito financeiro, que são disciplinas difíceis, eram disciplinas difíceis para mim. Por exemplo, aquela parte de impostos federais, de CONFINS, PIS, tem umas coisas, umas
especificidades que são difíceis, assim, na minha opinião. Só que eu tinha condições ainda com esse cenário de ser aprovada, caso eu não tivesse metido o louco. E quando eu falo que eu meti o louco, eu comecei a me desesperar. Eu comecei a navegar na onda da toxicidade da galera, dos grupos, dizendo, você já estudou o assunto tal? Era um assunto que ninguém tinha ouvido falar. Aí, eu acho que vai cair isso aqui. E nisso, esse excesso de informações às vezes ajuda a gente, às vezes salva. Esses vídeos, por exemplo, aqui são vídeos que vão te ajudar. Mas existem informações que você simplesmente não precisa saber para você manter a sua paz. E eu comecei a navegar, a surfar nessa onda do terrorismo da galera, de que não sei o que ia cair isso e aquilo, e eram coisas que eu não sabia, e aquilo começava a me gerar uma ansiedade. E aí, esse foi um dos poucos momentos da minha preparação que a minha ansiedade descontrolou, assim. Eu simplesmente fiquei apavorada, assim, com isso que a galera levantava, né? Então, já adianto, se você vem fazendo algo que tem dado certo, não mude isso. Ou, melhor ainda, não mude isso sem saber o porquê você está mudando. Não vá surfando naquilo que a galera está dizendo. Grupos de WhatsApp, em dados momentos da preparação, vai ficando inevitável você não estar ali naquele lugar, porque às vezes tem informações importantes. Mas é muito importante que você tenha o filtro de saber aquilo que vai te ajudar e aquilo que de repente só vai te atrapalhar, só vai te gerar mais ansiedade, mais medo, vai trazer mais confusão para sua cabeça. E foi isso que eu não fiz, né? Então, resumindo tudo isso para chegar no dia da prova. No dia da prova, foram 2 dias de provas, né? O primeiro dia foi ruim, mas não foi tão ruim. E no segundo dia, eu passei mal. Essa carga de ansiedade, de angústia que antecedeu as discursivas, bateu muito forte nesse dia. Eu simplesmente tive uma crise de enxaqueca terrível, que não passava por nada. Eu não conseguia raciocinar direito no segundo dia de prova. Não conseguia ler a questão para formular o raciocínio, porque minha cabeça doía tanto. Eu fiquei com vontade de vomitar, e aí bateu um duplo desespero. O desespero de, meu Deus, se eu parar agora, se eu entregar a prova, eu vou reprovar. E o outro desespero de, se eu vomitar aqui nessa sala, eu vou ferrar com a prova de todo mundo. Imagine uma sala com, sei lá, umas 6 pessoas e o ar-condicionado forte, com alguém vomitando. E tudo isso por conta dessa véspera de prova, dessas semanas que antecederam a prova, que eu me deixei levar pela onda terrorista da galera. Então, trouxe muito aprendizado assim, pra mim. Eu fiz a prova até onde deu e confesso que eu fiz mais do que eu deveria. Eu estava realmente muito mal. Eu lembro que eu fui ao banheiro e a fiscal perguntou, você tá bem? Eu nitidamente não estava bem. Eu nitidamente estava doente, com um aspecto doentio. Tanto que eu errei uma questão de jurisprudência que eu sabia, porque eu já até falei aqui, né? Eu fiquei muito boa de jurisprudência. Teve uma discussiva que era sobre as alterações da nova lei de licitações, que eu poderia ter ido muito melhor. Quando eu li o que eu escrevi, já era no final, assim, eu não conseguia pensar direito. Então, óbvio que não ficou bom. E isso fez com que eu reprovasse por décimos. Então, após essa reprovação, eu aprendi que, às vezes, a gente não sabe de tudo. A gente não pode entrar nessa neura do que a gente não sabe. Ninguém que vai fazer prova sabe de tudo que está no edital, sabe de tudo e de tudo que pode ser cobrado, falando de forma abrangente. Então a gente tem que se valer do que a gente sabe, do lugar que a gente está. E se a gente vem fazendo algo que tem dado certo, a gente não mexe. A gente não mexe em time que está ganhando. Então esse vídeo foi mais para te falar que
Embora a gente tenha esse medo da reprovação, a reprovação faz parte. A reprovação, ela é algo que vai anteceder a sua aprovação. Às vezes você reprova numa prova e 2 meses depois você passa na prova que vai ser o concurso da sua vida. Que vai ser a prova que você vai, a prova que vai te levar para o cargo que você vai exercer para o resto da sua vida. Então a gente precisa entender que faz parte. Não tem nada de errado em reprovar. A gente só não pode normalizar. A gente só não pode reprovar, não parar para analisar o porquê que a gente está reprovando, não melhorar, não mudar estratégias. Mas reprovar faz parte do processo. Tanto é que eu reprovei na discursiva da PGFN e meses depois já estava aprovado na discursiva de advogado da União e meses depois passei na oral da AGU. E se eu tivesse me desesperado mais uma vez com essa reprovação e não tivesse me preparado bem para a oral, eu teria reprovado na oral também. Então, reprovar faz parte, a gente não deve normalizar, mas deve entender que ela faz parte do processo. Em suma, é isto que eu tinha para falar sobre o vídeo de hoje. E já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque todas as vezes que tiver vídeo novo, você é notificado. Tchau, tchau!